Hoje eu quero falar sobre os mestres da Kabbalah, sobre as histórias do mestre da Kabbalah. O maior mestre da Kabbalah era Rabbi Shimon Bar Yochai, o autor do Zohar, e ele tem um grupo de mestres e discípulos ao seu redor. E quando você começa o estudo da Kabbalah, você começa a ouvir um monte de histórias. Você sabe que eu costumo, nas minhas aulas, nos meus vídeos, contar um monte de histórias sobre esses mestres da Kabbalah, porque essas histórias são inspiradoras. Essas histórias nos ajudam a nos elevar para uma consciência mais elevada, que esses mestres tinham conquistado essa consciência mais elevada. E sempre, na verdade, em geral, a gente usa as histórias, né? A gente compartilha um ensinamento e depois a história vem para pontuar, vem para ilustrar aquele ensinamento, e muitas vezes a gente grava melhor o ensinamento graças à história do que se não tivesse tido a história. Então é muito importante no aprendizado da Kabbalah a utilização dessas histórias. A gente consegue receber muita sabedoria dessas histórias. Além do que, as histórias nos conectam com as almas, as histórias nos conectam com a energia purificada dessas grandes almas, como a gente chama os tzadikim, os justos, que são pessoas que já conseguiram dominar sua má inclinação, já conseguiram dominar o seu ego, já conseguiram elevar totalmente, purificar totalmente a sua personalidade, e eles são expressões puras da luz da alma, eles são expressões puras da luz divina nesse mundo. E quando a gente ouve essas histórias e aprende sobre essas grandes almas, a gente mesmo conecta com essas grandes almas e a gente mesmo é elevado, e nós mesmos conseguimos conectar com o nível do tzadik, o nível do justo, o nível da alma já corrigida que existe dentro de cada um de nós. Então, por isso faz parte da Kabbalah esses ensinamentos sobre os mestres, as histórias dos mestres. E hoje eu queria compartilhar com você uma história que eu adoro muito, que eu gosto muito, que está logo no começo do Zohar. Esse Zohar aqui que eu tenho em mãos, essa versão que eu tenho, que é o Zohar em aramaico, original em aramaico, com a tradução em inglês, baseado na tradução do Rav Ashlag, é uma edição que tem 23 volumes. Então o Zohar é um livro muito grande, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai. E essa história está no primeiro volume do Zohar. A história que eu quero compartilhar hoje com vocês está no primeiro volume do Zohar, no prólogo do Zohar. E o nome da história é A Visão de Rabbi Hiyá. Então, como eu falei, o Zohar é de autoria de Rabbi Shimon Bar Yochai, mas o Zohar é escrito num formato de um diálogo, de uma conversa, de uma história em andamento entre mestres espirituais. Então, tem 10 mestres principais. Rabbi Shimon Bar Yochai, que é o principal, seu filho Rabbi Elazar, e mais 8, que Rabbi Hiyá, sobre quem a gente vai ler hoje, aprender hoje, é um deles, que são o núcleo íntimo, o núcleo interno de Rabbi Shimon Bar Yochai, do autor do Zohar. E depois tem outros mestres que entram e saem da história, poderiam ser considerados coadjuvantes, personagens secundários, às vezes são almas elevadíssimas, mas que não são o núcleo principal e que aparecem na história. E o Zohar é uma conversa, um diálogo entre eles. Às vezes tem dois andando e conversam, e a gente acompanha o que acontece com eles e o que eles estão discutindo, assuntos que eles estão discutindo. Dois estão andando, estão indo para um lugar, e a gente acompanha as histórias deles. Então o Zohar é tudo isso, uma história do que está acontecendo com Rabbi Shimon e seu grupo de alunos. E logo no começo do Zohar, nesse artigo que eu quero ler, compartilhar, que se chama Visão de Rabbi Hiyá, no começo do Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai já deixou esse mundo. A gente está no primeiro volume do Zohar, mas o Zohar, obviamente, então, não é um livro em ordem cronológica, porque logo no começo, o autor do Zohar já está falecido. E depois, no resto do Zohar inteiro, é tipo um flashback, porque Rabbi Shimon Bar Yochai está muito vivo no Zohar, ele está participando das histórias, e a gente só acompanha a hora que Rabbi Shimon Bar Yochai de fato deixa o mundo. Está no volume 22 do Zohar, lá no final do Zohar tem a hora que ele deixa o mundo, mas aqui no volume 1 ele já deixou o mundo. E o aluno dele, Rabbi Hiyá, está muito triste. Rabbi Hiyá está muito chateado, está sentindo muita falta do seu mestre. Ele quer muito conectar com o seu mestre, Rabbi Shimon Bar Yochai. Eu queria ler uma linha, um pouquinho do texto em aramaico para a gente fazer a conexão, mas a gente hoje quer ouvir a história mesmo, conectar com a história. Então, mas só para conectar, eu vou ler um pouquinho em aramaico, porque isso nos conecta num nível mais profundo, como eu aprendi com o meu mestre. Istatar Rabbi Hiyá be'ará, o Nashak le'afra, o Bahav amar, afra, kama at kashikadal, kama at bahatzif, derol mechedei ená, itbalon bach, kol mudei neorim delmat e volvet dog. Rabbi Hiyá se jogou no chão, beijou a terra e chorou. E ele disse: terra, terra, como
você é teimosa. E que triste, que vergonha, que as maiores maravilhas desse mundo acabam morrendo e sendo enterradas dentro de você. Terra, você consome dentro de você todos os faróis de luz do mundo e os tritura. Como você é impertinente. A luminária sagrada, é assim que os alunos de Rabi Shimon bar Yochai se referem a Rabi Shimon bar Yochai, a luminária sagrada, Botzina Kadisha, a luminária sagrada. A luminária sagrada que iluminava o mundo, o grande líder que governa o mundo inteiro e cujo mérito sustenta o mundo, foi consumido por você. Rabi Shimon, a luz da iluminação, a luz do mundo. Você morreu dentro da terra, embora você sustente o mundo, seja o pilar do mundo. Então, logo no começo da história, Rabi Hia está num momento deprê. E essa história de Rabi Hia é uma história que todos nós passamos por isso, tá? A gente passa por um momento deprê. E eu acredito que nesse momento que a gente está passando, toda a humanidade, por uma situação tão desafiadora, é normal, assim como Rabi Hia agora. Rabi Hia está arrasado porque ele viu que o mestre dele morreu e foi enterrado pela terra. E ele está tendo um momento de escuridão, de falar: olha só, Rabi Shimon bar Yochai, a grande luz do mundo, acabou aonde? Enterrado no fundo da terra. De que adianta toda a luz que ele revelou no mundo, toda a sabedoria que ele compartilhou no mundo? No final, olha onde ele foi parar. Ele está num momento deprê que ele só está vendo. Ele caiu fortemente na ilusão dos 5 sentidos e da cena que ele presenciou, o enterro do mestre dele. O mestre dele não está mais ali presente, ele estava acostumado a estudar junto com Rabi Shimon, estar na presença de Rabi Shimon, e agora Rabi Shimon bar Yochai foi enterrado pela terra, e Rabi Hia está um pouco revoltado com a terra, falando: terra, como você é folgada, como você é impertinente, que todas as maiores luzes do mundo acabam enterradas dentro de você. E cada um de nós passa por esses momentos que a gente está preso no desafio, está preso na dificuldade da vida, e a gente não consegue sentir a luz, não consegue perceber a luz. Então a história começa com Rabi Hia down. Rabi Hia tendo esse momento de tristeza. Mas aí, isso é no primeiro parágrafo da história, ele pausa por um momento, ele reflete por um momento, e ele muda. E ele fala: terra, terra, não fique orgulhosa, porque os pilares do mundo não serão entregues em suas mãos, e Rabi Shimon não será consumido por você. Então, Rabi Hia saiu da ilusão. Ele tinha caído numa ilusão da morte, do fim, que o mestre dele foi enterrado. Ele estava nesse momento de deprê, mas a alma dele se acendeu de novo. Ele falou: não, terra, você não engoliu o meu mestre, não. Você pode ter engolido o corpo do meu mestre, mas o verdadeiro Rabi Shimon, a alma de Rabi Shimon bar Yochai, é eterna, é uma luz pura. E de jeito nenhum ele foi engolido pela terra. Então Rabi Hia se levantou e continuou andando chorando, porque ele tinha perdido o mestre dele, em companhia de um amigo chamado Rabi Yossi. Existe uma técnica cabalística, ninguém deve tentar isso em casa, mas existe uma técnica cabalística. Se alguém quer ter uma visão do outro lado, se alguém quer encontrar com uma alma que já se foi, a técnica é ficar 40 dias de jejum. Se uma pessoa ficar 40 dias de jejum completo, a pessoa pode ter o merecimento de ter uma visão do outro lado das almas que já deixaram esse mundo. Então Rabi Hia queria tanto ver o mestre dele, queria tanto reencontrar com a alma de Rabi Shimon, que ele jejuou 40 dias para poder ter esse encontro. Isso é uma história. Você acredita literalmente que Rabi Hia jejuou 40 dias? Quem pode jejuar 40 dias? Honestamente, eu acredito que existem gigantes espirituais que podem conseguir jejuar 40 dias. Está escrito na Torá que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites para receber a Torá no Monte Sinai. Uma alma muito elevada, não sou eu, mas uma alma muito elevada pode ter sim esse poder. Mas o mais importante é o seguinte: ele está querendo nos ensinar a famosa resiliência, a famosa perseverança, sabe? Rabi Hia queria muito uma coisa. Quando você quer uma coisa muito, você tem que fazer um esforço. Às vezes as pessoas querem que as coisas na vida venham de graça. Rabi Hia não. Se ele queria encontrar com o mestre dele, o preço era ficar 40 dias de jejum, ele estava disposto a ficar 40 dias de jejum. Então Rabi Hia ficou 40 dias de jejum e não recebeu permissão. Depois de 40 dias de jejum, ele ouviu um não. Falaram para ele: você não pode entrar aqui, você não pode ver o teu mestre. Ele ouviu um não como resposta. Pensa o que uma pessoa normal faria. Você ficou 40 dias de jejum para obter algum objetivo
e não aconteceu o teu objetivo, muita gente desiste. Quer saber, não era para ser, e desiste. O que fez Rabi Hia, meu herói, Rabi Hia, ficou mais 40 dias de jejum. Eu falo meu herói, tô brincando um pouco, mas não sei quem sabe que eu costumo fazer de vez em quando viagens cabalísticas para Israel. Eu levo grupos de pessoas para a terra de Israel e a gente visita lugares energéticos, lugares sagrados, onde acontecem as histórias bíblicas, aconteceram as histórias bíblicas e as histórias do Zohar, essas histórias que a gente conta. A gente vai lá em loco e estuda naquele lugar sobre aquela história. É uma conexão muito forte. E sempre que eu faço essas viagens cabalísticas para Israel, na minha cabeça, no fundo assim da minha cabeça, tem essa história aqui de Rabi Hia em busca da iluminação, em busca da alma do mestre dele. Essa história norteia muito a minha própria consciência. Eu me inspiro muito nessa história, que Rabi Hia queria ter uma conexão. Ele ficou 80 dias de jejum. Aí depois de 80 dias de jejum, ele não desistiu, ficou mais 80 dias, ele recebeu a visão, ele recebeu o merecimento, e ele foi mostrado a ele, Rabi Shimon, e o seu filho Rabi Elazar, que também já tinha deixado o mundo, numa visão. E eles estavam no mundo superior, discutindo as escrituras, discutindo sabedoria, e ele viu que tinha milhares de almas prestando atenção, tinha milhares de almas assistindo a exposição de Rabi Shimon Bar Yochai. E ele começou a ver anjos, Rabi Hia começou a ver anjos, seres com asas, que são anjos, e ele viu que Rabi Shimon Bar Yochai e o filho dele, Rabi Elazar, subiram nos anjos, montaram nos anjos, e foram levados para a academia celestial, para a casa de estudos celestial, em cima desses anjos. E que ele viu, Rabi Hia viu, que Rabi Shimon Bar Yochai e seu filho Rabi Elazar eram renovados constantemente pelo seu próprio esplendor e brilhavam mais que o sol. Quer dizer, no mundo superior, Rabi Shimon Bar Yochai e Rabi Elazar, que no mundo físico já tinham sido enterrados pela terra, mas no mundo superior, no mundo da verdade, eles eram almas brilhantes que se renovavam com o seu próprio esplendor e brilhavam mais que o sol. Isso quer dizer que cada um de nós, a tua alma, brilha mais que o sol. Cada um de nós brilha mais que o sol. É que agora, nesse mundo, a gente está encoberto por cascas, por vestimentas, por véus, mas a gente tem que saber do nosso próprio valor. A gente tem que ter conhecimento da nossa verdadeira essência iluminada. Cada um de nós tem uma alma que brilha mais que o sol, e Rabi Hia viu isso claramente, viu que a alma de Rabi Shimon de forma alguma tinha sido tragada pela terra, pelo contrário, estava resplandecente e brilhando mais que o sol. E Rabi Shimon viu Rabi Hia chegando e ele falou: entra, que ele entre, que Rabi Hia entre, e que ele veja como que os justos são iluminados no mundo vindouro, no mundo eterno. Como é feliz aquele que chega aqui sem sentir vergonha. E como é feliz aquele que consegue ficar ereto nesse mundo como um pilar forte que sustenta tudo. E Rabi Hia entrou. E quando Rabi Hia entrou, o filho de Rabi Shimon, Rabi Elazar, se levantou. Ele se levantar é um sinal de respeito, e fala que todos os outros pilares do mundo que estavam ali também se levantaram em sinal de respeito a Rabi Hia. E Rabi Hia ficou envergonhado quando ele viu que todo mundo se levantando para ele lá em cima. Ele ficou envergonhado e ele foi sentar nos pés de Rabi Shimon. Aí aqui vale um comentário, esse ensinamento. Quanto é feliz aquele que chega aqui sem sentir vergonha. O que quer dizer isso? Rabi Hia agora se elevou para o mundo da verdade, para o mundo espiritual. E ele não está sentindo vergonha, ele está ereto ali, ele está olhando no olho de todo mundo. Quando todo mundo se levantou, ele ficou um pouco envergonhado e foi sentar no pé do mestre dele, mas ele entra ereto lá. O que isso significa? Eles dizem o seguinte, que quando uma pessoa deixa esse mundo, quando uma alma deixa esse mundo, nesse mundo aqui, a nossa alma tem véus encobrindo a visão e a gente não vê a verdade com clareza. Mas quando a pessoa deixa esse mundo, quando a alma deixa o mundo, os véus são retirados e a pessoa vê dois filmes. Quando a pessoa deixa esse mundo, ela vê dois filmes. O primeiro filme é o filme da vida dela. Ele vê rapidinho, passando diante dos seus olhos, o filme da sua vida. E depois ele vê um filme de como era para ter sido a sua vida, o que era esperado que ele tivesse feito. Se esses dois filmes forem bem parecidos,
ele está feliz, a alma está iluminada, a alma está tranquila. Tipo, entregou a prova e gabaritou. O que eu fiz na vida era exatamente o que era esperado de mim. Estou feliz, a alma está feliz, a alma está tranquila. Se os dois filmes forem muito diferentes, o que eu fiz na vida, o que era para eu ter feito, a alma sente uma vergonha. Ai, que vergonha, eu esqueci completamente e vivi uma vida totalmente desregrada que não era nada disso. E a alma sente uma vergonha incrível. E que essa vergonha que a alma sente quando deixa o mundo, é isso que é o fogo do inferno. Não é que tem um lugar que é o inferno, que tem um fogo do inferno. O inferno é essa vergonha que a alma sente quando ela vê que ela não fez o que era para ter feito. Então, o Rabi Shimon Bar Yochai está aqui louvando o Rabi Hiyah, mas está aproveitando para nos ensinar uma coisa. Viva a sua vida de forma a um dia que você, Deus me livre, você vai ter que prestar contas lá em cima e chegar no mundo da verdade, você não tenha vergonha do que você fez, você não tenha vergonha das suas atitudes, você não tenha vergonha do filme da sua vida. Imagina que um dia todo mundo vai ver o filme da tua vida. Vai estar aberto para todo mundo. Teus filhos vão ver, teus pais vão ver, todo mundo vai ver. Então, tudo que vocês fizerem tem que ser alguma coisa que você não vai sentir vergonha lá na eternidade. Então, aqui, Rabi Hiyah está demonstrando que ele é uma pessoa que está ereto, mas para nos ensinar isso, que a gente tem que viver a nossa vida de forma a lá na frente não sentir vergonha. Então, agora, Rabi Hiyah está lá sentado aos pés do seu mestre, e agora, tipo, ressoam as trombetas, e eles começam a ouvir um anúncio. Abaixem os olhos, não levantem a cabeça, olhem para o chão, porque está vindo uma luz incrível. Ele viu que estava vindo uma luz muito grande vindo lá de longe. E tem um anúncio que fala: seres terrestres que estão adormecidos, com a luz dos seus olhos oculta, acordem, despertem. É um chamado para cada um de nós. A gente está aqui adormecido, a nossa alma está apagada. Acorda, desperta. Cada um de nós precisa acordar. Aí agora vem o que eu acho o centro da história, tá? Eu acho que isso aqui, o que eu falo agora, é o resumo, o assunto principal da história. Se eu tiver que sublinhar de amarelo, de pelo amarelo, seria essa frase. Quem entre vocês, durante o seu tempo de vida neste mundo, transformou escuridão em luz e o gosto amargo em doce antes de chegar aqui? Quem entre vocês todos os dias ansiou e aguardou com anseio pela união entre o rei com a sua rainha, com a sua gazela? Porque na hora que a glória do rei aumenta, ele é chamado o rei acima de todos os reis. E quem não aguarda por esse momento ansiosamente todos os dias, não tem parte aqui. Mas qual é o centro da história para mim? Quem tem parte no mundo da verdade? Como que eu posso estar conectado com as grandes almas, com os justos, com o mundo da verdade? É a pessoa que no tempo de vida, que durante a vida, consegue transformar escuridão em luz, amargo em doce. Transformar escuridão em luz e amargo em doce. Um dos ensinamentos principais do Zohar. A maior luz, a luz mais poderosa, não é a luz que vem da luz. Uma pessoa que já é boa e já é generosa e ela faz uma boa ação e uma generosidade. Isso é a luz que vem da luz. A luz mais poderosa é a luz que vem da escuridão. É quando eu estou num momento de tristeza, é quando eu estou num momento difícil, mas mesmo no difícil, eu já sinto doce, eu já sinto a luz, eu já sei que é bom, eu já sei que é pelo meu bem. Eu não caio na tristeza, e eu não caio na amargura, porque eu já estou sentindo o gosto doce em pleno amargo. E quem consegue fazer isso em vida, essa pessoa merece conectar com os mundos superiores. E quem aguarda com anseio, que tem um desejo, eu quero a luz, eu quero me transformar, eu quero me conectar. Foi duas coisas que o Zohar falou nesse parágrafo. Transformar a escuridão em luz, amargo e doce, e a outra, querer todo dia, ter um anseio pela luz. Infelizmente, muitas vezes a gente tem anseio por coisinhas. Eu quero ver um filme, eu quero comer uma comida, e a gente corre atrás dessas coisinhas. A gente devia ter anseio pelas grandes coisas. Olha o anseio de Rabi Hiyah. Qual era o anseio de Rabi Hiyah? Tem gente que quer comer comida, tem gente que quer beber bebida, tem gente que quer ir se divertir na festa. O que quer Rabi Hiyah? Conectar a sua alma com as grandes almas. É um anseio muito grande pela luz, e os outros querem nos ensinar. Se você quer estar conectado, tem que ter esse anseio pela luz, esse desejo de conectar e estar disposto a fazer o esforço, e tem que ter essa capacidade de transformar a escuridão em luz, o amargo em doce. Esse é o ponto principal. E aí, enquanto eles estavam ali,
ele viu que as grandes almas estavam se elevando para Yeshivá, para a academia celestial, e ele viu anjos subindo e descendo, e ele viu o chefe de todos os anjos acima de tudo. A gente não costuma falar o nome de anjos, não é bom falar o nome de anjos, porque é uma luz muito intensa, é que nem olhar para o sol. O sol é bom, mas você não deve olhar para o sol, então a gente evita falar o nome dos anjos. Esse é um dos nomes de anjos que não é bom falar, mas talvez o anjo que apareça mais no Zohar, o chefe de todos os anjos, eu vou falar separado. Se chama Metá, depois Tron. Então ele viu esse anjo, a gente chama Metat. O anjo Metat, ele viu o anjo Metat acima de todos os anjos. E o anjo Metat fez um comentário que ele viu como que o rei quer se unir, como o rei chora todo dia, porque ele quer se unir com a gazela, ele quer se unir com a Shekhinah, e o rei fica triste porque a Shekhinah está jogada na terra, e que significa o aspecto masculino e o aspecto feminino da luz do Criador, a luz e o receptor estão separados, existe caos e dor e sofrimento na nossa vida e na vida da humanidade, porque o aspecto feminino, o aspecto masculino e o aspecto feminino estão separados um do outro, a luz e o receptor não estão plugados um do outro, aí esse espaço entre a luz e o receptor gera escuridão, dá espaço para o lado negativo entrar e gerar escuridão. Quando que a nossa vida vai ser perfeita e iluminada? Quando a luz e o receptor, o marido e a mulher, o masculino e o feminino estiverem totalmente conectados espiritualmente. E que o Zohar está falando que o Criador chora todo dia porque o Criador não queria que os filhos dele, que nós, que a humanidade, estivesse passando por dor e sofrimento. O Criador queria nos dar tudo de bom, mas a gente tem que fazer por merecer. E como a gente não fez por merecer ainda, tem essa separação que causa dor e sofrimento para nós, mas causa dor e sofrimento até para o Criador. O Criador queria nos dar uma vida boa, mas enquanto a gente não aprendeu, a gente tem que passar por isso. E aí continuou uma voz ressoando no céu e falaram: afastem-se, abram o caminho, porque o rei Messias está chegando. O rei Messias está vindo visitar a academia de Rabi Shimon. Porque no mundo celestial, no mundo superior, existem muitas academias, muitas casas de estudo, lugares de estudo no mundo celestial. Até é dito que as grandes almas encarnadas aqui neste mundo, os grandes cabalistas, os grandes sábios, eles têm a capacidade de, antes de dormir, decidir aonde a alma deles vai estudar aquela noite. Porque quando a gente dorme, a alma sai do corpo, sobe para os mundos superiores para ser recarregada de energia. E nos mundos superiores tem várias academias, vários lugares que a alma pode receber energia. Tem a academia de Rabi Shimon, tem a academia do profeta Jonas, tem a academia do profeta Isaías. E que as grandes almas conseguem falar: hoje eu preciso estudar com Rabi Shimon. E antes de dormir, ele se bota seu GPS, seu Waze interno para levar ele nessa academia ou naquela. Então, o Messias está chegando. E o Messias chega, porque o Messias está escrito visita de academia, e ele está chegando na academia de Rabi Shimon bar Yochai, coroado com diademas celestiais. E nessa hora, a luz de Rabi Shimon bar Yochai, a alma de Rabi Shimon bar Yochai, que já estava brilhando, chegou no seu brilho máximo. E o Messias chegou e disse: mestre Rabi Shimon, o quanto você é abençoado, que os seus ensinamentos se elevaram pela iluminação de 370 luzes, e cada luz foi explicada de 613 jeitos, e que todas elas se elevam e se banham nos rios de bálsamo. E o Sagrado Bendito Seja, a luz do Criador, aprova os ensinamentos da sua academia e de várias outras academias que existem no mundo superior. Mas eu vim aqui aprovar a sua academia porque eu sei que a sua academia é a mais iluminada de todas e não tem nenhuma outra academia tão iluminada quanto a sua. E o Messias falou isso e ele começou a tremer. E os céus começaram a tremer, o firmamento começou a tremer e o mar começou a tremer e o mundo estava prestes a desabar, a entrar em colapso. E aí nessa hora o Messias reparou Rabi Hiyá, sentadinho ali no pé de Rabi Shimon. E ele disse: quem deixou um ser humano, ainda vestindo as roupagens deste mundo, isto é, encarnado num corpo físico, entrar aqui? Quem deixou essa pessoa que ainda está viva entrar aqui? Aí Rabi Shimon respondeu: esse aqui era Rabi Hiyá, uma grande luz.
uma luz iluminada, uma luz brilhante. Aí o Messias falou, se ele é tão brilhante, se ele é tão iluminado, que ele e seus filhos se reúnam a nós. Ou seja, que ele morra, que ele deixe o mundo físico e venha logo para cá. Se ele é tão bom assim, vem logo para cá. Do ponto de vista do mundo superior, que são mais alguns aninhos de vida, mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos. Chama logo ele para cá. Ou ele é tão bom, o que ele está fazendo lá? Vem para cá. O que ele está fazendo vivo lá na lama, naquele mundo da ilusão? Chama ele para cá. Essa foi por um fio para Rabi Hia. O Messias quer que ele venha. Aí o Rabi Shimon falou, não, calma, deixa ele ganhar mais um tempo. E foi dado mais um tempo. E aí nisso o Messias foi embora, tremendo, os seus olhos cheios de lágrimas. Rabi Hia ficou todo mexido e também começou a chorar. E ele falou, como são felizes os justos e a sua porção no mundo vindouro. E quanto é feliz, quanto é grande Rabi Shimon bar Yochai, que tem essa distinção, ele é uma alma realmente especial aqui no mundo da verdade, e ele recebe todos os tesouros da luz. Então, sabe, a gente fala sobre esse mundo vindouro. O que é um mundo vindouro? A gente pensa que o mundo vindouro é um mundo depois da morte. Depois da morte a pessoa vai para o mundo vindouro. O mundo vindouro não necessariamente depois da morte, também pode ser depois da morte. Mas do jeito que curava a Shlai Bica, Olam Rabá, o mundo que vem, o mundo vindouro, o mundo que está para vir. O mundo vindouro é uma realidade acima dos 5 sentidos, acima do tempo e do espaço, que a pessoa está conectada com esse mundo vindouro. A pessoa pode estar viva aqui na Terra, encarnada, mas na consciência dela, ela já está conectada com esse mundo vindouro, com esse mundo por vir, que é um nível mais elevado de consciência, onde não existe o caos, onde não existe dor, onde não existe sofrimento, onde ninguém morreu, porque as almas continuam existindo. E, de novo, essas histórias dos mestres da Cabala nos ajudam a nos iluminar e nos ajudam a nos conectar com essas grandes almas. E a gente está para estamos lançando um livro, um e-book sobre os mestres da Cabala, onde você vai poder ler inúmeras dessas histórias e aprender inúmeros ensinamentos e conectar com essas grandes almas. E é uma bela porta de entrada, uma boa porta de entrada para o estudo da Cabala, tanto para pessoas novas quanto para pessoas que já estudam a Cabala. Espero que você goste desse livro, tanto quanto eu gostei de ir fazendo ele, de ir escrevendo ele. É uma grande oportunidade. Então, muito obrigado por estar aqui. E se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreve aqui no nosso canal, clica nas notificações para você saber sempre que a gente lançar um novo vídeo e compartilha com seus amigos. Até a próxima!